O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos no mês de agosto, chamado mês vocacional, em que nós somos chamados a refletir sobre a vocação, o chamado que Deus faz a todos e a cada um de nós, porque todos nós recebemos um chamado para seguir Jesus Cristo e para servi-lo na pessoa dos irmãos, para servi-lo através da igreja. O chamado é para todos, mas a resposta é individual. Cada um de nós deve dar a sua resposta e assumir o seu compromisso diante de Deus, diante do chamado que nós recebemos. É importante, portanto, nós termos discernimento. O que é que Deus quer de mim? Qual é o meu chamado? O certo é que todos nós somos chamados à santidade, chamados à salvação, para participar da glória dos filhos de Deus. Mas cada um de nós, para chegarmos à santidade, é necessário que nós vivamos a nossa vocação pessoal, particular, neste mundo. São diversas as vocações, mas aquilo que nos une é a fé em Jesus Cristo. Aquilo que deve nos impulsionar é o amor por Cristo e por Ele servir os irmãos. A liturgia da palavra de hoje nos fala de chamado, nos fala de vocação. Nós ouvimos na primeira leitura como o jovem Gedeão foi chamado por Deus para ser instrumento de libertação para o seu povo. O povo de Deus estava numa situação de tristeza, de derrota, desanimado, e achava que Deus o tinha abandonado. Por isso, Gedeão está limpando o trigo às escondidas, com medo dos madianitas que roubasse até aquele pouco de comida que eles tinham.
Deus envia então um mensageiro para falar para Gedeão. E Gedeão reclama diante do anjo enviado por Deus. Pergunta: onde está tudo aquilo que os nossos pais nos contaram, falaram para nós, deste Deus que nos tirou do Egito? Onde estão as maravilhas que nossos pais nos contaram? Agora o que nós vemos é o medo. O Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos madianitas. Portanto, se lamenta: onde está esse Deus? Onde estão essas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E o anjo diz para Gedeão: vai com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio, vai em meu nome. E aquele jovem responde: como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, eu sou o último da casa de meu pai. Sou de uma família pequena, uma família pobre, e eu sou o último, sou pequeno, mais humilde. Como posso eu ir libertar Israel? Aquele jovem se sente incapacitado para tamanha missão. E a resposta de Deus: eu estarei contigo, tu derrotarás os madianitas, como se fosse um só homem. Quem vai libertar, quem vai salvar aquele povo é o próprio Deus. Gedeão será um instrumento de Deus. E Deus escolhe Gedeão justamente porque ele manifesta diante de Deus a sua pequenez, a sua humildade. Ele sabe que é incapaz com suas forças, não confia em si mesmo. Ele vai confiar em Deus. E justamente por isso que Deus o escolhe. E vale repetir aquele provérbio: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, que confiam nele, que se colocam em suas mãos. E Deus usa justamente os pequenos, os pobres, os humildes para fazer revolução. Lembremos de uma pessoa que viveu entre nós, que fez uma obra enorme, maravilhosa, que humanamente não tinha capacidade para fazer. A irmã Dulce, que será canonizada, uma mulher pequenina, humilde, não tinha nada, pobre. E que revolução ela fez? A obra dela deu assistência, levantou tantas pessoas, e sua obra permanece até hoje. São milhares e milhares de pessoas que são atendidas, pessoas que recuperam a vida, graças à obra daquela mulher tão frágil humanamente. Foi escolhida por Deus, justamente pela sua humildade e pela sua pequenez. Pensemos ainda, Madre Teresa de Calcutá. Quem era Madre Teresa de Calcutá? Semelhante até a irmã Dulce, no tamanho, na sua fragilidade, e o que ela fez no mundo, que continua fazendo através da sua obra. Deus escolhe justamente os pequenos, os humildes, para fazer uma grande revolução. É necessário, queridos irmãos e irmãs, que nós, que somos chamados, que temos uma vocação para o serviço, para o amor ao próximo, nos colocarmos diante de Deus, justamente reconhecendo a nossa incapacidade. O apóstolo Paulo diz que Deus escolheu os fracos para confundir os fortes, aqueles que nada contam neste mundo, para colocar a seu serviço. O reino de Deus começa justamente com os pequeninos, e nós devemos então nos colocar nas mãos de Deus desse modo. É Ele que vai agir, Ele que vai transformar a nossa vida, vai nos fazer instrumentos
instrumento para promover a vida, o bem aos irmãos. Madre Teresa dizia que ela queria ser um lápis nas mãos de Deus, um lápis, e Deus é que escreve. Que nós, portanto, prezados irmãos e irmãs, não tenhamos medo na comunidade, na paróquia, no grupo. Às vezes somos chamados, convidados a exercer uma função. Às vezes nós nos retraímos, ficamos com medo, mas eu não sei, não tenho capacidade, não sei falar, nunca fiz. Não tenhamos medo. O que é necessário é que nós estejamos disponíveis. O que é importante é que nós tenhamos a coragem de assumir o nosso papel e a nossa vocação. Não sejamos como aquele jovem que se apresentou diante de Jesus, dizendo que queria ser perfeito. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que é que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus pergunta para ele, ouvimos no evangelho de ontem: o que é que eu devo fazer? Tu observas os mandamentos? Sim, eu os observo desde a minha juventude. E Jesus olhou para aquele jovem com admiração, com amor. Que jovem bom, que observa todos os mandamentos. Praticamente está pronto para entrar no reino dos céus, para ser um bom discípulo de Jesus. Aí Jesus lhe diz: te falta somente uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aquele jovem foi embora muito triste, porque não foi capaz de renunciar os seus bens. E aí Jesus diz para os discípulos, que é o evangelho que nós ouvimos hoje, que é a continuação do evangelho de ontem: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil se tornar discípulo de Jesus. É muito difícil encontrar este tesouro que é o reino dos céus, se a pessoa é apegada às coisas materiais, aos bens deste mundo, aos prazeres, às suas vontades, aquilo que lhe dá satisfação imediata. Aquele jovem perdeu uma grande oportunidade de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, de ganhar o reino dos céus. Foi-se embora triste. É a tristeza de quem não acolhe o convite de Deus. É a tristeza de quem prefere fazer a sua vontade do que fazer a vontade de Deus. Quantas vezes nós nos damos conta tarde demais? Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter seguido aquilo que Deus me pedia, mas eu preferi este outro caminho. Para muitos não tem volta. Santo Agostinho teve a oportunidade de voltar. Santo Agostinho, que vivia uma vida um pouco dissoluta, até que conheceu a Deus, se converteu, se tornou santo, mas ele lamentava quanto tempo ele tinha perdido, onde era que ele estava, que não tinha reconhecido, que não tinha seguido a Deus desde cedo, da sua juventude, perdeu muito tempo. Para alguns não tem volta. Hoje nós celebramos a festa de um grande santo, São Bernardo. São Bernardo, muito famoso pela sua sabedoria, pela sua santidade, pela sua bondade, pela sua doçura, sobretudo pela sua grande devoção a Nossa Senhora. É o cantor de Nossa Senhora. Tantos escritos, poemas que ele fez para Nossa Senhora. Existe uma oração até hoje que nós repetimos, muito bonita, que é a oração de São Bernardo. Sabem qual é? Talvez vocês rezam, nós rezamos, e muitos não sabem que é de São Bernardo.
Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Livrai-nos, ou melhor, estava errando, de São Bernardo esta aqui. Lembrai-vos, Puríssima Virgem, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. E assim continua esta oração muito bonita, que vale a pena a gente saber de cor para repeti-la, fazer esta oração diante do Senhor. Lembrai-vos, Puríssima Virgem, que jamais se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à Virgem Maria não fosse por ela desamparado. Onde São Bernardo passava, que via uma imagem de Nossa Senhora, ele a saudava dizendo Ave Maria. E conta-se que um dia a própria Virgem Maria falou para ele, o saudou também, Ave Bernardo. Aprendamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, a amar a Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a ela não tenha sido atendido. Que a Virgem Maria socorra todos nós em nossas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.